Olá, amigos! No Thursday Night Football tivemos essa tentativa de conversão de quarta descida do Dolphins que ninguém entendeu nada. Ficou todo mundo com cara de ué depois. E o que eu vou tentar fazer aqui é ver se eu trago um pouco de luz no que diabos o head coach do Miami Dolphins estava pensando quando chamou essa jogada aí que terminou desse jeito ridículo. Vem comigo no vídeo. Bom, vamos entender então o que aconteceu nessa jogada. Vou soltar aqui primeiro um pouquinho para a gente ver o alinhamento. Né? Então, o Miami vai para o empty formation, sem ninguém no backfield. E aí, de cara, o que a gente já vê... Aqui, ó, tem o sinal do Prime Vision, né, de um jogador ameaçando o blitz, que é o linebacker. E a gente está vendo aqui o Kyle Hamilton marcando o Devon Achane. E aí o que todo mundo depois ficou questionando é por que diabos o McDaniel colocou, né, o Achane, que é um running back pequenininho, para correr uma fade contra o Kyle Hamilton, que é um safety grande, né, alto e forte. E aí fisicamente era um confronto bem desfavorável, né, para Miami, e a chance dele pegar essa fade era muito pequena. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que vou tentar entender por que eles fizeram essa chamada, né? E aí tem um monte de suposições da minha parte aqui que a gente não tem como saber se são verdade ou não, mas a gente vai pelo que faz mais sentido, né? E eu quero crer que o McDaniel não colocou de propósito, né? Falou, não, puta, vamos jogar o nosso running back no mano a mano contra esse safety, o maior safety deles. Por outro lado, 4ª-2, né? Você já na red zone, quase com certeza está esperando que vai vir uma marcação homem a homem, né? Acho que isso não teria muita surpresa. O que eu imagino é que ele estava esperando alguma coisa com marcação homem a homem numa cover one, né? Um safety aqui no fundo, então provavelmente o Kyle Hamilton ou esse outro safety, um desses dois, estaria aqui no fundo. E numa cover one que poderia ser com blitz ou sem blitz, né? Então se fosse sem blitz teria aqui no meio um outro linebacker, senão teria só o safety e 5 aqui no pass rush. Mas se um desses dois safeties está aqui no meio, né, o linebacker, um dos linebackers que está aqui fazendo a blitz, teria que estar aqui. Então, normalmente, esse linebacker estaria marcando aqui o Achane. E aí sim, né, faz sentido, porque você vai colocar o Achane correndo uma fade contra um linebacker que é bem mais lento do que ele. E lembrando que se você tem o safety aqui no fundo, o que você quer? Fugir desse safety, né? Para que ele não possa ajudar na cobertura. Então quando você faz a fade correndo aqui para fora, você está se afastando do safety do meio. Então, beleza, é uma rota que faz qualquer sentido. E se por acaso, né, não fosse o linebacker não viesse no Achane, viesse o safety no Achane, o linebacker teria que estar aqui contra o wide receiver, que vai correr uma rotinha stick rápida aqui, né, de 4 jardinhas. E contra o linebacker, com certeza ele vai conseguir separação, passe curto rápido, first down. Então esse desenho da jogada desse lado aqui, né, tem uma terceira rota aqui que está só prendendo aqui o cornerback, não está fazendo nada demais, né, só mantendo ele aqui baixo, para essa combinação aqui de fade com stick seria a opção do quarterback. Então faz todo sentido se você tiver uma chamada que provavelmente é a expectativa do McDaniel de uma cover one, um safety no fundo e marcação homem a homem. Eis que não foi nada disso que aconteceu, né? O Ravens veio com uma cover 0, né? Tem ninguém aqui no fundo, e 6 aqui no pass rush. Então, você já sabe que você vai ter um jogador aqui, um desses 6 vai passar livre em cima do quarterback. Então, o quarterback vai estar hot e ele vai ter pouco tempo para fazer o passe, né? Então, a marcação da linha ofensiva até está correta, né? Eles pegaram esses 5 aqui e deixaram o 6º, que é o que está mais longe do quarterback, livre, para dar um pouquinho mais de tempo para o quarterback fazer o passe, mas é o tempo desse cara chegar só, né? Porque ele vai vir livraço sem ninguém marcar. E aí a gente já sabe que desse lado aqui, o desenho que foi feito, ele era legal se fosse cover one, né? Se tivesse o safety aqui no fundo, porque a sua rota principal está correndo para cá, para fora, e a sua rota
secundária aqui, a sua segunda opção, também está correndo para fora. E o que você quer na cover 0 é exatamente o contrário, né? Uma rota correndo para dentro. Então, beleza, esse lado aqui já não está muito legal com o que você desenhou. Então, não é que você desenhou pensando no running back contra o Kyle Hamilton, mas não é você que escolhe, né? Porque a defesa é que depois vai se alinhar. Você faz a chamada pensando uma coisa, depois que a defesa alinhou, que você descobre o que aconteceu. E agora você viu que, bom, não era o que você tinha pensado, furou esse lado. E esse outro lado aqui, como é que tá? Aí a gente olha para o outro lado e é pior ainda, porque o Jalen Waddle também não corta para dentro, ele vai fazer para fora aqui, né? Vai puxar a marcação para fora para tirar esse jogador daqui, para abrir um espacinho para esse jogador fazer uma rota curta aqui e parar. Que, de novo, não é lá, não gosto muito, né? Acho que nem contra uma cover one é legal, mas ok, se você tivesse de repente uma marcação em zona, poderia fazer sentido, tal, caso não viesse a marcação homem a homem que você estava esperando. Só que não veio nenhuma das duas, né? Não veio nem a marcação homem a homem em cover one e não veio nem a marcação em zona, né? O que você tem aqui é uma cover 0 com o meião livre, e exatamente porque o meio está livre, os jogadores já se alinham mais por dentro, né? Para proteger o meio, sabendo que o que eles querem é que você corra para fora, né? Porque é uma rota que demora mais para se desenvolver e aí você vai dar mais tempo para o pass rush chegar. E aí, como é que a gente faz então, né? Você chamou uma coisa, a defesa fez outra e lascou. Normalmente, nesses casos, você tem 3 opções, né? Então, número 1, o quarterback vai lá e faz um audible e troca a jogada. E é uma coisa que eu acho que o Tua não tem essa autonomia para fazer. Os técnicos que vêm da árvore do Kyle Shanahan em geral não tem muito a tendência de dar essa liberdade do quarterback ficar mudando muito a jogada. E até compreensível, né? Porque o jogo é muito rápido, né? Muita coisa para fazer, tem muitas atribuições para o quarterback, você fica colocando mais coisa ainda para ele cuidar, a chance dele se enrolar e fazer uma cagada é grande. Então você tem os grandes gênios, né? Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees. Pô, esses caras você confia, né? Aaron Rodgers, você põe na mão deles e fala, ó, se você vê uma coisa diferente, você troca uma jogada. Quando você começa a cair um pouquinho, né, para um segundo, terceiro escalão de quarterbacks, normalmente os técnicos já têm um pouquinho mais de receio de dar essa autonomia para o quarterback. Então aqui no caso o Tua não tinha a opção de trocar a jogada. Uma segunda opção que muitos técnicos usam é o site adjust. Então a jogada previa as rotas desse jeito que a gente desenhou. A hora que você vê que não é isso, tanto o quarterback quanto os recebedores ajustam a rota, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, né, esse wide receiver que ia fazer a rota cortando para cá, de repente, vendo que é uma cover 0, eles se olham ali, fazem algum sinal de mão, sei lá, algum sinal combinado entre eles, ajusta a rota e ele corta para dentro, né? E o Waddle poderia fazer a mesma coisa, em vez dele fazer para fora aqui, ajusta a rota e corta para dentro. Então, de repente, você tem os dois cortando para dentro aqui, mesmo que um linebacker esteja só ameaçando o pass rush, mas depois ele venha para o meio para marcar essa zona aqui, ele não vai conseguir marcar os dois, né? Então aí o Tua olha para ele, vê qual lado que ele escolhe e passa no outro. Se você tiver esse ajuste das rotas pré-combinado. Que aqui a gente também não tem, que também é uma coisa comum, tá? Não é tantos times assim que trabalham, porque tudo que você tem que ajustar no meio do momento ali de tensão, com poucos segundos, no papel é tudo lindo, né? Não, ajusta aqui, tranquilo. Na hora do vamos ver todo mundo fazendo, volta e meia alguém faz errado. O quarterback imagina uma coisa, o cara faz outra, e aí fica aquele papelão, né? Interceptações ridículas que o quarterback passa para um lado, o wide receiver corre para o outro. Então, eu entendo, né, os times fugirem disso. E aí a terceira opção, e é isso que o Kyle Shanahan prega, e os técnicos que vêm da escola dele trabalham muito nessa linha, que são as suas hot routes, né, que são as suas soluções já pré-desenhadas na jogada. Então, assim, qual que é o conceito? Pô, eu quero que o quarterback jogue o mais livre, né, menos peso possível na parte mental para ele reagir rápido, né, jogar mais instintivo. Então, é legal, né, quanto menos responsabilidade você tiver que colocar em cima das costas do quarterback, mais leve e mais rápido ele consegue jogar, ter que ficar pensando o tempo inteiro, né, ele joga mais instintivo.
Mas para isso, a sua jogada tem que ter as respostas, né, contidas dentro dela. E essa jogada do McDaniel aqui não tem nenhuma resposta bem desenhada para uma cover zero, porque todas as rotas, ou elas morrem aqui, né, são rotas estáticas, né, que para marcação homem a homem é difícil, ou são rotas que estão correndo para fora, né, como a gente já falou, em vez de explorar o meio. E aí o quarterback não tem opção. Então, nesse caso, você tem que ter o botão do pânico, né? Aperta o botão do pânico, pede tempo e fala, pô, caguei. Fiz uma jogada aqui contra essa defesa, não tem uma resposta, né, para ela, e eu não dou liberdade nem para os meus wide receivers, nem para o meu quarterback alterarem nem as rotas, nem a jogada. Então, fodeu. Para e escolhe outra jogada. Agora, ele não fez nada disso, ele simplesmente soltou, o Tua fez o que dava. Na verdade, ele não tá errado aqui, né? Ele reconheceu que tinha blitz, assim que o jogador vem correndo para ele livre, ele solta o passe na única rota que tem uma chance, né? Que é a rota do Achane. Não é uma grande chance, mas é alguma chance. Só que o Achane também faz um papelão, né? Nem finaliza a rota, e aí fica esse lance ridículo aí. Não adianta ficar também olhando pro céu agora, McDaniel, que a culpa é sua, né? Papelão. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!